tarde, de noite, não sei qual é o horário que você está vendo essa live, mas seja muito bem-vindo. E hoje, né, os benefícios dessa live. O que é, Priscila, o que é que eu vou aprender nessa live? Você vai aprender, olha aí, Débora, seja muito bem-vinda, minha chefe entrou na live. E hoje, olha, os benefícios são muito bons, viu? Quem ficar, se você ficar até o final da live, você vai aprender a responder uma pergunta que tá, eu arrisco dizer, eu não vou arriscar dizer 100% não, mas em 99%, assim, dos processos seletivos, eu acredito que essa pergunta tá. Seja muito bem-vindo ao Felipe, Andréia, Cleiton. Quem ficar até o final dessa live vai aprender a responder essa pergunta clássica. Eu acredito que ela tem 99% dos processos de entrevista, que é por que você quer trabalhar aqui? Então, você vai aprender a responder essa pergunta de forma inteligente, estratégica. Mesmo que você seja tímido, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Então, fique tranquilo. Quem ficar até o final, em algum momento também eu vou abrir para dúvidas, tá? Vocês vão poder tirar dúvidas. Olha aí, ó, tá entrando. Eu não consigo, os nomes sobem muito rápido aqui para mim. Mas sejam muito bem-vindos a vocês que estão chegando. Para quem não me conhece, né, todo dia tá chegando gente nova aqui no perfil. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Torres. Eu atuo na área varejista há 20 anos. Um dia desse eu estava dizendo 18, quando eu parei para contar, já são 20 anos atuando na área varejista. Há 6 anos eu venho transformando o meu conhecimento em missão mesmo. Que missão é essa, Priscila? Ajudar pessoas a passar no processo seletivo. O meu objetivo é fazer você entender que mesmo que você seja tímido, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, mesmo que você já esteja há muito tempo fora do mercado de trabalho, é possível sim se comunicar de forma clara e confiante e dessa forma conseguir alcançar a vaga que você tanto sonha, né? Mesmo diante desses cenários, né? Já estou há muito tempo fora do mercado de trabalho, então o meu objetivo é esse. Olha aí o pessoal chegando. Como eu disse para vocês, a live vai ficar salva, né? Eu trouxe esse tema porque eu percebo que tem muita gente que mesmo com experiência, mesmo já tendo muita experiência no mercado há muito tempo, a pessoa se perde na hora de responder essa pergunta. A impressão que eu tenho é que as pessoas não entendem o porquê, não entendem o sentido dessa pergunta. Então, respondem ela de qualquer forma, assim, não respondem com intenção. E sempre que eu trago caixinha, sempre que eu coloco, essa pergunta vem, né? As pessoas perguntam sobre como responder, então, foi por isso que eu trouxe. Quem estiver aqui na live agora, em tempo real, quem estiver aqui porque tá querendo conseguir o primeiro emprego, coloca assim, ó, em caixa alta, bem grande, primeiro, só pra eu saber. É muito, a parte ruim da live, sabe o que é? Eu ficar aqui conversando e eu não conheço, assim, quem tá aqui, sabe? Então, se você tá querendo buscar a sua primeira oportunidade de trabalho, se por acaso você for o primeiro emprego, coloca aqui bem grande nos comentários, comenta aí primeiro. Se você tá tentando se recolocar, você vai colocar o nome recolocação. E se você não é nenhuma dessas duas, é só apoio moral mesmo, coloca assim, apoio, bem grande, apoio. Mas é isso, como eu disse pra vocês, a live vai ficar salva. Quem ficar comigo até o final vai conseguir sair muito mais preparado, né, pra próxima entrevista, que é isso que eu quero. E como eu sempre faço, né, eu poderia chegar aqui agora e já dizer a resposta. Eu poderia já colocar aqui na tela a resposta, né? Como você, assim, eu já poderia dizer aqui agora como você responder isso, como você responder essa pergunta de forma inteligente e pronto, acabou o papo. Só que não ia adiantar, porque você precisa entender o porquê daquilo ali. Por que dessa pergunta, né? Por que você quer trabalhar comigo? Por que eles fazem essa pergunta? Por que essa pergunta vem quase no início? Por que essa pergunta sempre tá? O que é que o recrutador tá pensando com isso? E aí, é por isso que eu gosto de contextualizar. É por isso que eu sempre trago 3 perguntas para contextualizar. Eu sempre trago os benefícios, para que você entenda os benefícios de entender os benefícios que você tem quando você responde bem uma pergunta dessa. Porque quando você entende o contexto, você vai conseguir construir uma resposta para essa pergunta que não é uma resposta que foi decorada, por exemplo. Né? Eu quero que vocês desconstruam isso. Num processo seletivo, vocês podem ter dezenas de perguntas, sabe? Eu quero que você consiga entender que você, entendendo o contexto, você vai conseguir responder qualquer pergunta. E às vezes a pessoa faz a mesma pergunta de formas diferentes. Então, é por isso que é tão importante a questão do contexto. Então, é por isso que eu sempre trago esse contexto. Assim, eu preciso que vocês entendam por que o cara faz, o que é que ele quer ouvir, o que é que ele está analisando enquanto você está respondendo. A grande sacada, gente, para você passar no processo seletivo é essa. E é por isso que não precisa ter experiência, é por isso que você não precisa se preocupar se você é primeiro emprego, se você está muito tempo fora do mercado, se você tem 40 anos, se você tem 50 anos, se você tem 60 anos. Não, isso, quebrem essas objeções na cabeça de vocês. Sacou? Vou colocar aqui na tela 3 perguntas. Vocês conseguem ler? Pra mim parece bem pequenininho, eu vou ler aqui no computador. Eu trago essas 3 perguntas aí pra ajudar, pra gente conseguir contextualizar, tá certo? E aí a primeira pergunta é a seguinte, ó, pra que você entenda, tá? Você pegando isso, você vai conseguir responder qualquer coisa. E outra, a sua mente, o seu mindset vai mudar, a sua mente vai abrir pra todas as outras
Quando você for construir a resposta de qualquer pergunta, a sua mentalidade é outra. Sacou? Então vamos lá. Primeira pergunta aí, ó, na tela. Por que o preciso trabalhar é verdade, mas não é uma boa resposta? Quando você diz assim, quando você vai responder, você diz assim, porque eu preciso trabalhar. Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu preciso trabalhar. Isso é uma verdade, mas isso não é uma boa resposta. Por quê? Porque ela não te diferencia das outras pessoas, né? Porque ela é algo genérico e porque, principalmente, se você fala assim, se você responde assim, isso fala sobre uma necessidade sua e não da empresa. Então, já tá pegando negócio, né? Não, nunca é uma verdade, mas não é uma boa resposta. O que o recrutador está avaliando nos primeiros segundos, ali, enquanto você está respondendo essa pergunta, né, ele te fez lá essa pergunta, enquanto você está respondendo, o que está passando na cabeça desse recrutador? Ele está tentando entender se você está sendo... essa pessoa está sendo clara? Essa pessoa entende do que ela está... Entende da vaga? Ela está sendo coerente? Ele está se perguntando um monte de coisa enquanto ele está olhando. Isso são frações de segundos. Então, enquanto você está respondendo, ele está se perguntando tudo isso. Se ele está conseguindo compreender, se você está conseguindo passar a mensagem, se você está se comunicando bem, se faz sentido o que você está falando. Terceira pergunta. Porque essa pergunta é uma das primeiras. Normalmente, né, no processo seletivo, ela tá logo no início. Ela não demora tanto tempo para o recrutador fazer. Por quê? O que é que o cara... Como ele tá te avaliando, a tua resposta mostra para ele a tua motivação. Quando você responde para ele, na sua resposta você já deixa claro a sua motivação. Por que você tá ali? E isso direciona, de certa forma, a entrevista para ele. Né? Porque se você está demonstrando a sua motivação e se é algo interessante para ele, isso já direciona a entrevista para ele e a tua resposta, através da tua resposta, ele consegue medir o teu preparo. Então, quando você entende isso, quando você entende esse contexto, você não vai responder qualquer coisa, né? Essa é uma pergunta que parece ser, veja, essa é uma pergunta, gente, que parece ser muito simples. Deixa eu tirar isso aqui, eu não sei como tirar isso da tela agora. Ainda não aprendi a tirar a caixinha da tela. Ó, essa é uma pergunta que parece ser muito simples, mas que faz com que o recrutador, preste atenção, pega isso, tá? Essa pergunta faz com que o recrutador responda na cabeça dele de forma silenciosa perguntas que ele não tá te fazendo. Priscila, eu não entendi nada. Na cabeça dele, ele tá fazendo várias perguntas. Ele tá perguntando, enquanto você tá respondendo, veja, essa pergunta tá respondendo pra ele várias perguntas que ele não tá te fazendo diretamente, ele tá fazendo só na cabeça dele. Será que essa pessoa entende o que ela tá falando? Será que essa pessoa entende da função? Será que faz sentido? Será que faz sentido eu continuar a entrevista? Alguém que tá aqui na live agora, por acaso, poxa, eu não sei se vai ter, mas não sei se já teve alguém aqui que em algum momento na vida fez alguma entrevista e ela foi super rápida. Sabe quando você vai pra entrevista e a entrevista foi super rápida, 15 minutos, 20 minutos. Inclusive, um dia desse sempre tem entrevista aqui na minha sala. E eu ouvi quando a menina saiu, assim, feliz da vida. Ela dizendo só pra ela, né? E eu ouvi. Eu amo quando a entrevista é rápida. E eu, meu Deus, quanta inocência, sabe? Porque eu, particularmente, eu não vejo de forma positiva quando a entrevista é extremamente rápida. Porque é isso, veja, na hora que você tá respondendo, se você se perde, ele se pergunta, será que vale a pena continuar? Sabe? Se a pessoa respondeu isso, e muitas vezes ele já encerra, muitas vezes a entrevista é muito rápida. Alguém que tá aqui já passou por isso, por acaso, já foi pra alguma entrevista e a entrevista foi super rápida. Porque, sinceramente, gente, se já aconteceu, desconfie. Sabe? Desconfie, porque quando o cara é bom e quando o recrutador sente que você tem potencial, ele quer saber mais sobre você. Se em algum momento você já foi para alguma entrevista e essa entrevista foi rápida, pode começar a pensar, a ter o pensamento de que, poxa, eu errei em alguma situação, eu poderia ter sido melhor, eu tenho que treinar, eu tenho que estudar mais sobre mim, porque se foi muito rápido, certamente o interesse no seu perfil ele não sentiu, infelizmente. Ó, vou colocar aqui na tela agora. Eu sempre trago essas perguntas, tá? Eu preciso que vocês entendam quais os benefícios. Priscila, quais os benefícios eu tenho se eu acertar, né? Por quê? E por que eu trago isso? Porque, deixa eu deixar eu grande por enquanto, já eu aumento essa tela. Priscila, mas por que eu tenho que entender o meu benefício em acertar essa pergunta? Outra coisa, aprenda a questionar, tá? Aprenda a perguntar. Quando a gente aprende a perguntar, a gente aprende. A gente aprende mais quando a gente pergunta. Então, percebe que todas as minhas lives eu sempre trago o benefício. O benefício de quê? O benefício de acertar essa resposta. De você dar uma resposta assertiva, estratégica. Quais são os benefícios? Qual a importância do benefício? Imagina, por exemplo, você fazendo um bolo. Imagina aí você fazendo um bolo. Olha, Clarinha entrou, seja muito bem-vinda! Eu amo quando eu vejo pessoas conhecidas. Sim, vamos lá, voltando, para que você entenda a importância dos benefícios, tá? Imagina quando você vai fazer um bolo. Você vai fazer o bolo, você tem a receita desse bolo.
E você sabe exatamente como é que esse bolo vai ficar no final. Eita, o bolo tem que ficar quadradinho, a calda tem que ser caidinha daquele jeito. É muito diferente quando você sabe como o bolo vai ficar. Então, quando você vai fazer um bolo, você tem a receita e você sabe que ele vai ficar quadradinho, bonitinho, você se dedica, você vai nos detalhes, porque você sabe que o bolo tem que ficar daquele jeitinho. Se você vai fazer um bolo, e você não sabe como é que esse bolo vai ficar, se você nunca fez bolo e você vai fazer um e você não sabe como é que você vai finalizar, sabe como é que você vai fazer? De qualquer jeito, porque qualquer jeito é jeito. Se você não sabe como é que o bolo vai ficar, então qualquer jeito que você vai fazendo ali, botei aqui, a ordem é essa, qualquer jeito é jeito. A mesma coisa na entrevista. Quando você entende o resultado que uma boa resposta vai te trazer, você responde com uma intenção. Você não responde de qualquer jeito. Porque você sabe os benefícios que aquela resposta boa vai te trazer. É por isso que eu sempre trago os benefícios, é por isso que eu sempre trago o contexto. Porque não adianta, gente, não adianta eu chegar aqui pra você agora e dizer, olha, se você responder assim, é a melhor forma, porque é estratégico. Não adianta ou você vai tentar decorar, se esse recrutador te fizer a mesma pergunta de uma outra forma, você vai se perder todinho. Então, o que é que eu tento fazer? Eu tento contextualizar, eu preciso que vocês entendam o porquê dessa pergunta, o porquê que ela é feita, o que é que tá passando na cabeça do recrutador, o que é que ele quer, o que é que ele tá analisando de você na hora que você tá respondendo. As mesmas coisas são os benefícios. Quando você entende os benefícios, quando você sabe o que aquele resultado vai te trazer, você não vai responder de qualquer jeito, você vai responder com intenção. É muito diferente. Dito isso, né? Vamos olhar para os benefícios com mais carinho? Eu trouxe aqui agora, 3 perguntinhas que eu vou responder para vocês. Primeira pergunta: o que muda na entrevista quando você tem um motivo claro e específico? Quando você responde com um motivo claro e específico, isso demonstra mais clareza, mais confiança. Nitidamente você está mais preparado. Ele vai perceber isso, nos primeiros segundos da tua fala, da tua resposta. Ele vai perceber isso muito rápido. Outra pergunta. Por que essa pergunta é uma chance de mostrar maturidade e não de adivinhar a resposta certa? Porque ela mostra conhecimento, autoconhecimento, sabe? Ela mostra que você sabe do que você está falando, conhece sobre o que você está falando. E a outra, que na verdade eu trouxe aqui, é uma pergunta, mas já vai uma dica junto. Qual é o melhor jeito de se preparar em 10 minutos, mesmo indo entregar o currículo no shopping de última hora? Às vezes você recebe uma ligação, você entregou em tanto canto que você já nem sabe, e você recebe uma ligação chamando qual é o melhor jeito o que é que você pode fazer para se preparar de forma rápida. Primeiro eu sempre digo, né? Faça uma pesquisa rápida sobre a empresa, vai no Instagram, vai no Google, vê o que as pessoas estão falando, faz uma pesquisa rápida sobre aquilo, sabe? Você tem que entender, tem gente que vai pra entrevista e ela não sabe nem, ela chega aqui e faz, não sei o que, ele não sabe pra o que ele tá indo, ele não conhece. Uma outra coisa, se ouve falando sobre aquilo, se escuta, sabe? Eu gosto muito de treinar, eu gravo áudio, eu escuto. Há 7 anos atrás, eu comecei a abrir a câmera do celular e a me gravar. Se há 7 anos atrás alguém dissesse assim, Priscila, em 2026, 7 anos atrás foi quando? Eu não lembro. Mas enfim, se alguém dissesse em 2026 tu vai estar fazendo uma live, eu dizia, nunca de jeito nenhum, Deus me livre, sabe? Pode ser qualquer coisa, tu vai estar fazendo uma live, vai ser uma live com os amigos só pra bater papo, eu diria que jamais, porque eu sou extremamente tímida. Então, mas eu comecei a fazer isso 7 anos atrás e agora eu tô aqui. Então, eu gosto muito dessa técnica de gravar, de me ouvir, de perceber o que é que eu tô falando, o que é que tá muito carregado ali de vício de linguagem. Então, tenho 10 minutinhos só pra me preparar pra uma vaga. A dica que eu dou é essa. Primeiro você vai pesquisar sobre a empresa, depois você vai organizar o que você vai falar sobre você. E pra você organizar isso, grava um áudio, escuta. Se der, se grava também. Deixa eu aumentar aqui. Se grava também, entendeu? Que aí você, com certeza você vai chegar muito mais preparado pra esse momento, né? Para o momento, você pode até ficar nervoso ainda, mas você vai estar mais preparado. E assim, eu sempre gosto de dizer, tá? Eu tô aqui, gente, há 20 anos. 20 anos eu tô aqui, já assim, em shopping. Nesse shopping aqui eu devo ter 16 anos. Em outros, juntando tudo, 20 anos. Eu nunca vi esse tempo todo, ninguém passar em uma entrevista de emprego porque respondeu assim, por exemplo, por que você quer trabalhar aqui? Porque eu preciso. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém conseguir passar porque respondeu isso. Porque é o seguinte, imagina aí 2 candidatos. Tem 2 candidatos, os 2 com a mesma experiência, tá? Vamos imaginar uma situação hipotética. 2 candidatos, os 2 com a mesma experiência, a mesma quantidade, os 2 idênticos. O que é que diferencia os 2? O que vai diferenciar os 2 é que um vai saber explicar exatamente o motivo pelo qual ele tá ali. O outro não vai saber. O outro vai estar com resposta genérica, sabe? O outro não vai saber falar sobre ele. O outro vai estar demonstrando realmente insegurança. Então, assim, o que diferencia os 2 candidatos com o mesmo currículo idêntico, mesma quantidade de experiência, tudo, é que um vai saber exatamente o motivo pelo qual ele está ali, o outro não sabe explicar.
o motivo pelo qual ele tá ali. Então, assim, eu costumo dizer que... porque eu escuto muito isso assim de vocês. Priscila, mas eu não tenho experiência. Priscila, mas eu tô começando agora, eu não sei o que falar. Não é, veja, entenda, não é preciso ter experiência para ter motivo. Não é preciso ter experiência para ter motivo. Né? Você precisa ter clareza. O recrutador precisa entender, ele precisa entender de forma clara a mensagem que você quer passar. Ele precisa entender que, assim, quando ele te perguntar isso, ele não tá querendo uma declaração, por exemplo, uma declaração de amor pela marca. Né? Por que você quer trabalhar? Ele não quer uma declaração de amor pela marca. Ele quer entender através da tua resposta se você entende do que você tá falando, se você entende da função. E se você tá pronto para encarar, se você realmente quer e tá pronto para encarar uma rotina de varejo, por exemplo. Sabe? Porque a gente sabe que shopping, eu digo, viu, shopping não é pra qualquer um. Esse negócio de, eu não sei o que fazer, eu não sei com que eu vou trabalhar, acho que eu vou deixar meu currículo no shopping. Nem venha, porque você não vai ficar. Shopping não é pra qualquer um. Shopping é pra quem quer e pra quem tem sangue no olho. Então, assim, ele quer entender isso, entendeu? E é por isso que eu trago sempre esses contextos. E agora a gente tá chegando, né? Você tá muito perto de aprender a como finalmente responder. Mas antes de responder, antes de falar o jeito certo, o que é que eu sempre falo? Eu vou dizer pra vocês o jeito errado, né? Como é que você não vai responder? O cara te perguntou. Então, tomando água. Tome água, viu? Hidratem-se. Ó, o jeito errado de responder essa pergunta. O cara te perguntou, por que você quer trabalhar aqui? Nunca, jamais, porque eu moro perto. Eu moro perto, é uma verdade? É uma verdade. Mas nem toda a verdade é uma boa resposta. Já tenham isso sempre fixo em mente, tá? Você tem que ter isso sempre na sua mente. Nem toda verdade é uma boa resposta. Você tem que sim, sempre falar a verdade, mas sempre analise. Será que essa verdade é uma boa resposta? Então, você não vai dizer que quer trabalhar lá porque você mora perto. Você não vai dizer, ou então tem gente que diz assim, é uma outra resposta. Porque eu gosto muito da loja. E não fala, e não justifica. Se você falar que quer trabalhar lá porque você gosta da loja, você precisa justificar. Eu quero trabalhar aqui porque eu entendo muito de moda. Você diz que entende de moda, o cara olha pra você, primeiro não vê nada aqui. Porque tem gente que vai de todo jeito, né? Então, assim, primeiro que você não pode mentir, nunca você vai mentir, mas o que eu tô querendo fazer você entender é que você pode até dizer que tá ali, que quer trabalhar lá porque você gosta da loja, mas você precisa justificar isso. Não adianta só dizer por dizer. E agora eu vou finalmente, né? Quem chegou até aqui vai descobrir outra coisa, tá? Vamos lá, agora é a hora. É a hora de você pegar um papel e caneta. Tem que treinar. Gente, tem que estudar. Pra não dizer que eu tô mentindo. Isso aqui nem era pra tá na live. Tô mostrando aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui meu caderno de estudos. Um monte de folha. Se eu não joguei fora, né? Achei. Esse é o momento que você vai pegar papel e caneta, tá? Papel, tem que treinar, Isso aqui, Estão vendo aqui a nojeira, porque eu escrevo rápido, às vezes eu estou com pressa. Ó o que eu escrevi aqui, sobre mim, é porque tá ao contrário. Eu escrevo muito sobre mim. Muito. Eu pego papel e caneta, eu gravo áudio. Porque quando você faz isso muitas vezes, primeiro que você vai falando sempre com as suas palavras, você tem que aprender a falar com as suas palavras sobre você. E você vai construindo uma historinha sobre você que tenha um roteiro que seja compreensível. Compreensível, meu Deus, compreensível não é a palavra. Mas que seja bem compreendido por quem ouve. Então, eu vou botar aqui a resposta na tela como exemplo. Mas assim, não vai adiantar de nada se você não parar pra treinar. Sabe? Se você não parar pra... Tem que treinar, vocês veem, eu posto sempre aqui, eu estudo sempre, eu largo. Depois da live, eu não vou estudar hoje, porque eu vou ter que fazer outras atividades. Mas assim, eu paro, eu vou estudar, eu vou falar sobre mim. Priscila, mas pra que tu faz isso, gente? O conhecimento é a única coisa que você leva com você pro resto da vida. Você pode estar na loja que for, pode não estar em loja nenhuma, mas o que você aprende, você leva com você pro resto da vida. Então assim, a gente precisa estar constantemente nesse movimento, a gente precisa estar investindo, sim, em conhecimento, sabe? Por enquanto eu não tenho grana. Eu vou consumir um monte de coisa que eu puder consumir de um monte de gente, mas eu preciso aprender alguma coisa, sabe? Trazer isso pra minha realidade. Quando eu digo pra vocês estudar e treinar, e vocês viram que ali eu sempre escrevo sobre mim, sobre a minha história, por que eu tô dizendo isso? Não é a Priscila que tá dizendo isso, não. E isso aí é um estudo, é um dado que eu trouxe, que eu queria mostrar grande aqui na tela pra vocês. Eu vou ler aqui, isso é um dado, Um estudo da Universidade de... É um nome em inglês, eu não sou bilíngue. Então, um estudo dessa universidade, depois eu tenho aqui e compartilho com vocês, comprovou que falar e ler em voz alta melhoram a memorização devido ao efeito de produção, um processo multissensorial que fixa melhor as informações na memória a longo prazo. Como é que foi feito? Como foi que essa universidade fez esse estudo? Só para vocês entenderem. Pesquisadores testaram 95 voluntários
Veja, foram testados 95 voluntários divididos em 4 métodos de estudo. Foram 4 métodos analisados, gente. Qual foi o primeiro método? Leitura silenciosa. Segundo método, ouvir outra pessoa ler. Terceiro método, ouvir uma gravação própria e ler em voz alta em tempo real. Então, eles pegaram um grupo de 95 pessoas e essas 95 pessoas passaram por essas 4 etapas. Ele quis testar o que era que mais funcionava. O resultado da pesquisa foi a seguinte: a leitura em voz alta apresentou o maior índice de retenção e memorização das palavras e dados. Qual foi a explicação científica? O ato de você falar e se ouvir ao mesmo tempo cria uma dupla ação motor e auditiva que torna o conteúdo mais distinto e marcante para o cérebro, diferenciando da passividade da leitura apenas. Então eles entenderam o quê? Que quando o cara lê, ele tá lendo, não é ele ouvindo alguém ler. Quando ele tá lendo e falando em voz alta, ele consegue memorizar muito mais a longo prazo. Agora imagine você, na hora que você for parar pra estudar, você fazer tudo, você escrever. Eu gosto de fazer tudo. Tem dia que eu fico só mandando áudio pra mim mesma. Abre o WhatsApp, bota lá, conversa contigo. Começa a falar sobre você, começa a responder as perguntas e começa a se ouvir. Eu gosto de escrever sobre mim. Imagina quando você ativa tudo. Priscila, eu vou decorar, eu sempre vou bater nessa tecla. Você precisa entender o seguinte, que memorização é diferente de decorar. Memorizar é uma coisa, decorar é outra. Elas têm significados diferentes. Quando você memoriza uma situação, é quando você aprende, você absorve aquela ideia, você compreendeu aquela mensagem e você vai conseguir replicar essa mensagem em outros momentos com as suas palavras. Então você conseguiu compreender, você memorizou aquilo e conseguiu compreender de tal forma que você consegue falar daquilo com as suas palavras. Decorar, não. Quando você decora, você precisa decorar a sequência. Eita, tem uma frase aqui, eu preciso decorar essa frase. Você vai ter que decorar tudo, uma palavrinha atrás da outra. Então quando você decora, você não aprende. E aí, se você esquece uma palavra, você já se perde tudo. Por isso que eu digo assim, é muito perigoso você querer entrar nessa de achar que vai conseguir decorar uma resposta. Não, porque você não sabe nem o que o cara vai lhe perguntar. Eu tô trazendo aqui as perguntas mais feitas, mas não significa que o cara vai lhe perguntar. Pode ser que ele lhe pergunte a mesma coisa de outra forma. Se você decorou a resposta, meu amigo, você vai se perder. Você vai se perder, você não entendeu o contexto. É por isso que eu sempre trago o contexto da situação. Porque você precisa entender... É muito diferente, gente, é muito diferente quando você entende o porquê daquela pergunta, você vai responder com intenção. Lembra do bolo? O bolo, quando você sabe como é que o bolo vai ficar, você vai seguir a receita, você vai dar o melhor. Não, tem que ser X de açúcar, tem que ser uma pintada de sal, tem que ser porque você sabe que o bolo tem que ficar daquele jeito. Quando você não sabe como o bolo vai ficar, você faz de qualquer jeito é jeito. É isso, então assim, não adianta querer decorar. Se você decorar, ele vai perceber. Você vai ser só mais uma pessoa genérica ali, respondendo no automático. E se conseguir responder. Porque quando você decora, você fica tão nervoso que você esquece. Porque você não aprendeu, sabe? Mas é isso, quando você decora, quando você entra nessa de querer decorar, você vai esquecer, tá? Você vai dar ruim. A melhor resposta para essa pergunta, por que você quer trabalhar aqui, ela vai ser dividida em 3 blocos. 3 blocos. 3 partes. Na primeira parte, é como se são 3 partes. Para cada parte você vai escrever uma frase. Que depois você vai juntar tudo e vai ser a resposta ideal. Tá? Então, na primeira parte, você vai escrever uma frase que mostre conexão com a loja. Vai mostrar conexão com a loja. Vou mostrar já o exemplo. Na segunda parte, você vai escrever uma frase que mostre conexão com a função. É para vaga. É para vaga de caixa, é para vaga de vendedor, é para vaga de estoque, de segurança. Você vai escrever uma frase, né, sobre você que mostre conexão com a função. E na terceira parte, você vai escrever uma outra frase que mostre conexão com o seu momento atual, tá? Com o que você está vivendo. E eu trouxe esse exemplo aqui na tela que vocês não vão olhar. Do nada pegou. Olha, nesse exemplo eu coloquei assim, ó. Vamos para a primeira parte, tá? Primeira parte, lembra que foi que eu disse que é para botar na primeira parte, no primeiro quadradinho? Algo que mostre conexão com a loja. Por que você quer trabalhar aqui? Eu quero trabalhar aqui porque eu me identifico com o estilo da loja e com o público que vocês atendem. Eu vi que vocês trabalham bastante com acessórios de telefone e que a experiência na loja é bem rápida, prática e consultiva. Claramente, essa pessoa está demonstrando o quê? Ela pesquisou sobre a loja. Ela pontuou, ela pesquisou, ela sabe o que é que eu vendo na loja, porque ela citou isso na frase dela, né? Ela percebeu a nossa forma de abordagem, ela viu que a gente atende mais rápido. Se fosse uma ótica, se você está indo para uma ótica a gente sabe que o cliente demora mais, que é um atendimento mais personalizado, mais cuidadoso. Então, nessa primeira frase, é muito diferente quando você fala o porquê que você quer trabalhar ali, linkando essa conexão com a loja, mostrando que conhece a loja, que sabe o que a loja vende, a forma como a loja vende, que é um produto de ótica, ou que vende bastante acessórios de celular. Faz total diferença. No segundo bloco,
Anota essa palavra-chave, tá? Pra você não esquecer, meu Deus, o que é que eu boto na segunda frase? Na segunda frase, você tem que mostrar, você tem que botar, tem que criar conexão. Bota aí, escreve aí, conexão com a função. Você vai escrever uma frase, né, pra continuar a sua resposta. Escreve mesmo, escreve, depois lê por áudio, enfim. Conexão com a loja. E aí, olha o que eu coloquei nesse quadradinho do meio. Olha como eu responderia, né? Continuando a resposta da pessoa, tá? E eu estou buscando uma vaga de vendedora porque eu gosto de lidar com pessoas e eu quero uma área onde meu esforço apareça no resultado. Mesmo sem ter experiência comprovada, ou seja, uma pessoa que não tem experiência. Mesmo sem ter experiência comprovada, eu já tive experiência vendendo rifa, revista, produtos para a família, organizei eventos, participei de projetos e eu aprendi a ouvir, a explicar, a ter paciência, a organizar e eu também aprendi a ser ágil. Eu quis trazer um exemplo, eu quis montar aqui um exemplo, eu não tô falando sobre a minha história, eu quis trazer um exemplo de uma pessoa que não tem experiência, por exemplo, porque eu escuto muito de vocês, eu não sei o que falar, eu não tenho experiência nenhuma, claramente aqui, e aí eu quis botar um monte de coisa, tá, assim, de que a pessoa vive um monte de coisa. Veja, ela começa dizendo que quer trabalhar ali, porque ela quer medir o esforço dela através do resultado, porque a gente sabe que quem trabalha com vendas trabalha com o quê? Com meta. E ela diz que apesar dela não ter experiência, mas ela já fez muitas coisas e aí na história dela você vai buscar o que foi que você fez na sua história. Por isso que é tão importante que você pare para escrever. Porque você vai parar para pensar, poxa, um dia, ou eu já vendi rifa, eu já vendi algum produto em família, ou eu já vendi alguma coisa na escola, eu já nunca vendi nada, mas eu era a pessoa que organizava os grupos. Então, aqui eu botei várias coisas, tá? Ela diz, né? Eu já tive experiência vendendo rifa, revista, produtos para família, organizei eventos, participei de projetos. Você vai parar para estudar, para saber o que foi que você fez na sua história. Sabe? E aí, a pessoa percebe, a pessoa fala o que fez e ela diz o que ela aprendeu. Olha, e com isso eu aprendi a me comunicar melhor, eu aprendi a ser mais organizado, eu aprendi a ser ágil. Então, assim, o cara, ele vai olhar pra você e ele não vai pensar assim, é uma pessoa que nem tem experiência, ele vai dizer, não, poxa, é uma pessoa que não tem experiência nenhuma, mas que já viveu tantas coisas, sabe, que já conseguiu aprender tantas coisas, que consegue falar isso de forma organizada. E na terceira frase, eu disse que vocês precisam fazer o que é esse terceiro bloco aqui? Vocês precisam criar conexão, né, disso com o momento atual de vocês. E aí a pessoa continua a resposta e diz assim: nesse momento, eu tenho disponibilidade de horário, inclusive finais de semana, eu quero crescer na área e a minha intenção é ficar e crescer. Não só quebrar um galho. Acabei sendo repetitiva aí nessa resposta, né? Mas perceba, quando eu digo assim, você tem que criar uma frase que crie conexão com o seu momento atual. No momento atual dessa pessoa que está indo procurar emprego, por exemplo, em shopping, ela tá deixando bem claro que ela tá ali e ela pretende ficar porque ela quer crescer, ela quer alcançar resultado, ela tem disponibilidade de horário, inclusive para trabalhar finais de semana. Então ela tá demonstrando que ela tem tempo para dedicar aquilo. As pessoas batem muito nessa tecla de que ou não tem experiência ou de que tá parada há muito tempo. Então esse é mais um exemplo de uma pessoa que não tem experiência nenhuma, né? É uma pessoa que tá começando agora, mas é uma pessoa que soube falar, soube mostrar conexão com a loja, soube mostrar conexão com a função, mostrou que entende, mostrou que as experiências que ela tem na vida dela bate. Ainda bem, como é que eu volto? E ela soube fazer tudo isso, assim. E ela só soube fazer isso porque ela aprendeu a falar sobre ela aprendeu sobre a vida dela, né? A contextualizar. Tem muita gente que diz, por exemplo, que fica nervoso na hora que tiver que se vender, não sabe se vender. Inclusive, eu disse isso em uma das outras lives, né? Se vender não é se gabar. Se vender não é se gabar. Se vender é você saber contextualizar sobre a sua vida. Então, se você sabe sobre a sua vida, você vai conseguir responder isso, né? Eu mostrei aqui pra vocês que quando você entende o porquê, você consegue responder. Então é isso, nessa live você aprendeu a como responder de forma inteligente, de forma estratégica, né? Para treinar. Se você não treinar, não adianta. Ah, não, Priscila disse assim, a estratégia é essa, a base é essa. Para você conseguir responder essa pergunta, você vai escrever 3 frases, né, sobre a sua história. Primeira frase, conexão com a loja. Segunda frase, uma conexão com a função. E terceira frase, conexão com o momento que você vive. Para escrever, sabe? É isso, você aprendeu o que é que o recrutador está avaliando quando ele faz essa resposta, quais as importâncias de você entender o contexto, de você entender o benefício. E é isso. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você vai fazer entrevista essa semana, eu vou me comprometer com você, hein? Se você vai fazer entrevista essa semana, fala comigo, Priscila, eu tô com dúvida. Se ele me perguntar isso, tu acha que eu tenho que buscar entender o quê? Eu tenho que buscar abrir a minha mente pra quê? Fala comigo, manda um direct, deixa a tua dúvida. Se você tem dúvida, manda aqui. Ou escreve, não sei que horas que você tá vendo essa live, escreve nos comentários. Manda aqui, eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigada pela confiança de vocês, tá? Pela presença de vocês sempre. Se você gostou desse conteúdo, já envia para aquela pessoa que você sabe que vai fazer entrevista essa semana, que tá precisando aprender isso. Compartilha, envia para um amigo. Quando você curte, quando você compartilha, o Instagram entende que isso é um conteúdo relevante e ele entrega esse conteúdo para mais gente. Então é isso, mais uma vez, obrigada e tô totalmente disponível para ajudar vocês, tá? Mandem as dúvidas, mandem os comentários, falem comigo no direct, no WhatsApp. É isso, vamos embora, passar no processo seletivo. Não tem mistério não, para passar é só se preparar. É só se preparar. Não tem mistério. Se preparou, quem se prepara consegue passar. Consegue passar. É isso, valeu gente, valeu e semana que vem tem mais live.